Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a mesa 3 do 8º Seminário de Estudos Medievais do PEN-UERJ. Desde já agradeço a presença de todos vocês e a assistência ao nosso evento. O Programa de Estudos Medievais da UERJ é um programa que se dedica aos estudos medievais, tá? Sobretudo formando pesquisadores no nível da graduação até o doutorado. Hoje nós estamos aqui com um dos coordenadores do PEN-UERJ, professor Wendel dos Reis Veloso, que é oriundo, né, do doutorado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é professor adjunto do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, grande companheiro de trabalho, né, foi meu aluno, tenho o prazer de dizer isso, e, Wendel, eu passo a bola para você, sabendo que nós teremos uma manhã, uma mesa extremamente produtiva de trabalho. A palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia, professora Marta, professor Paulo André, parente que também está aqui conosco. Então, quero dar as boas-vindas, né, a quem estiver aí nos assistindo e aos comunicadores da mesa 3 do 8º Seminário de Estudos Medievais do PEN-UERJ. É um prazer estar com vocês hoje. Então, a dinâmica vai ser, nós temos previstas 5 comunicações para essa manhã. A dinâmica vai ser que cada um apresenta, seguido um do outro, e a gente faz o debate ao final, né? Então, eu peço que desde já aqueles que estiverem nos assistindo através do YouTube, que caso tenham alguma questão, né, possam já registrar aí no chat e os monitores vão nos passar e a gente vai ler ao final, né, para os comunicadores, tá bom? Então, desde já eu quero agradecer a presença de todos, ouvintes e comunicadores. Vamos começar essa mesa 3 com a comunicação da Vanessa Gaudêncio, tá? E a comunicação é intitulada Maria Madalena, um exemplo a ser seguido. Ela é graduanda em História pela UFRJ. Então, Vanessa, você tem até 15 minutos para comunicar seu trabalho. Vanessa, está aí? Tô sim. Tá bom. Obrigado. Posso começar? Então, eu já vou começar. Bom dia, eu me chamo Vanessa Gaudêncio, eu sou graduanda em História pela UFRJ. Meu tema de pesquisa é Maria Madalena, um exemplo a ser seguido. Minha orientadora é Andréa Cristina Lopes Frazão da Silva. Pertenço ao grupo de pesquisa Geografia e História, um estudo comparativo da santidade, vinculado ao Programa de Estudos Medievais PEN-UFRJ. O projeto ele tem como uma das finalidades investigar as representações da santidade no cinema, realizando uma análise comparativa entre as narrativas fílmicas e as suas fontes hagiográficas originais. Buscamos compreender como as figuras de santos e os conceitos de santidade são adaptados, transformados e ressignificados pela linguagem audiovisual para dialogar com o público contemporâneo. Além das análises de textos medievais, também realizamos reflexões sobre estudos de gênero, literatura e história, dentre outros. Minha pesquisa individual se encontra em fase inicial de desenvolvimento. Iniciei a iniciação científica há poucos meses, mas esse tema rapidamente se apresentou como uma das áreas de grande interesse pessoal e acadêmico. A possibilidade de aprofundar os estudos sobre cristianismo e gênero é o que me motiva nessa pesquisa, abrindo a possibilidade de seguir nessa área para a minha monografia. Aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. Bom, o objetivo da minha comunicação é discutir como a Legenda Áurea compilou os relatos canônicos e apócrifos da Maria Madalena no século XIII. Aí, pode passar, por favor? Bom, essa apresentação tem 4 tópicos principais, sendo elas a apresentação da Legenda Áurea, nossa fonte principal, a presença de Maria Madalena nos textos canônicos e apócrifos, o papel de Gregório Magno na construção da tradição hagiográfica e o processo de unificação da tradição da figura de Maria Madalena na construção do século XIII.
Aí, pode passar, por favor. Bom, a minha pesquisa se fundamenta na análise da Legenda Áurea, de autoria de Jacopo de Varazio, que foi arcebispo de Gênova. Embora sua data de publicação exata seja debatida por historiadores, há um consenso de que a obra foi compilada no século XIII, finalizada por volta de 1260. Este livro é uma vasta coletânea de hagiografias, ou seja, biografias que narram vidas exemplares dos santos. E durante a análise, um aspecto que chamou a atenção é que Varazio raramente cita suas fontes, o que torna o estudo de sua composição desafiador. Para entender o impacto e a função da Legenda Áurea, precisamos perguntar: para quem ela foi escrita? A resposta inicial está em seu idioma original, o latim, idioma inacessível à maior parte da população do século XIII, indicando que seu público-alvo direto eram os frades pregadores, os também chamados dominicanos. Eles utilizavam este material como um recurso pedagógico e fonte de inspiração para a preparação de suas pregações, chegando aos leigos de forma indireta. Especialmente no século XIV e XV, a obra foi amplamente adotada pelos clérigos por um material conciso e bem estruturado, empregando os milagres dos santos como forma de atrair os fiéis. A popularidade da obra, no entanto, transcendeu o nicho clerical, como demonstram as dezenas de cópias em línguas vernáculas que garantiam sua altíssima circulação e atingiram também religiosos de outras ordens e leigos eruditos. Pode passar, por favor? Como utilizarei de termos que talvez não sejam de uso comum, achei importante trazer esses significados, antes de iniciar a análise. Esse significado é retirado de dicionário, indica que o termo canônico é definido como algo conforme os cânones ou dogmas da Igreja. De forma prática, referindo-se à Igreja, com a Bíblia. É como são chamados os livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, como Gênesis e o Evangelho de Mateus e Marcos, e que foram oficialmente aceitos pela Igreja. O termo apócrifo significa obra falsamente atribuída a determinado autor. Se aplica a textos como o Evangelho de Filipe ou o Evangelho de Tomé. Embora se trate de temas semelhantes aos canônicos, eles não foram incluídos no cânone oficial e são considerados não autênticos pela tradição. Pode passar, por favor. Nos 4 evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, Maria Madalena é uma figura central nos eventos da paixão e ressurreição. É notável que, ao comparar esses 4 relatos, encontramos várias inconsistências. O número de mulheres no túmulo, a identidade dos anjos e a ordem das aparições de Jesus. Contudo, em meio a todas essas variações, um fato permanece imutável em todas as versões. Maria Madalena está presente, o que remete à tradição de Santo Agostinho. Essa constância a posiciona como a testemunha primária e apóstola dos apóstolos, que remete à tradição de Santo Agostinho. Sua aparição como seguidora do Mestre se inicia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, onde é referida como aquela que é livrada dos 7 demônios e doadora de recursos, junto de outras mulheres, a Jesus e seus discípulos. Pode passar, por favor. Bom, nos textos apócrifos, a proeminência de Maria Madalena é ainda mais acentuada, sendo frequentemente retratada como a discípula que alcançou o mais alto nível de compreensão espiritual, como o Evangelho de Tomé, Filipe e de Maria e Pite Sofia apresentam como uma figura central, destinatária de revelações secretas de Cristo e, por vezes, em posição de liderança sobre os apóstolos homens. Paralelamente a essas tradições apócrifas, a imagem de Madalena sofreu uma profunda transformação ao ser assimilada a outra santa, a Maria Egipciaca. Embora se trate de uma personagem distinta, a partir do século IX, suas hagiografias começaram a se fundir, num processo de contaminação, em que as duas figuras passaram a ser associadas. Essa fusão atingiu seu ápice na Legenda Áurea, de tal forma que, ao narrar a vida de Maria Madalena, no sul da França, Jacopo remete diretamente a essa tradição, descrevendo-a como uma eremita penitente no deserto, tal qual Maria Egipciaca, mesmo que ambas as santas tenham capítulos distintos na Legenda Áurea. Pode passar, por favor?
Para a contextualização da pesquisa, é fundamental analisar a intervenção do Papa Gregório Magno na construção da imagem de Maria Madalena. Ele propôs uma interpretação que mudaria para sempre a imagem da santa. Em sua homilia 33, proferida no século VI, Gregório realizou uma fusão de 3 figuras bíblicas distintas em uma só. Ele associou Madalena tanto à pecadora anônima que unge os pés de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, quanto a Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Essa construção teológica foi decisiva para consolidar no imaginário ocidental a imagem duradoura de Madalena como uma grande pecadora arrependida. Pode passar, por favor. A Legenda Áurea, ela segue sua narrativa a partir de 3 aspectos principais na caracterização de Madalena, fundindo tradições de origens distintas. Primeiramente, sua imagem como rica provém do Novo Testamento e de uma tradição popular medieval que retratava como herdeira real de um castelo, que renuncia a toda a sua fortuna para doar aos discípulos. Em segundo lugar, sua imagem mais duradoura, a da pecadora arrependida, é uma herança direta da influente homilia de Gregório, que a unificou com a mulher anônima do Evangelho de Lucas, e a irmã de Marta e Lázaro. Por fim, seu papel como pregadora, que Jacopo destaca em sua chegada a Marsella, ecoando a antiga tradição dos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Maria, onde ela já é representada como a principal transmissora de ensinamentos do Mestre e dos apóstolos. Pode passar, por favor. Concluímos que a imagem de Maria Madalena na Legenda Áurea é diretamente influenciada por uma complexa mistura de tradições canônicas e apócrifas. Dessa forma, o título dessa pesquisa, Maria Madalena, um exemplo a ser seguido, reflete a principal tese desenvolvida, a de que a obra constrói a figura de Madalena como uma nova Eva, conceito presente na teologia de Pedro Crisólogo. Essa noção se manifesta em sua jornada de redenção, na qual, ao se livrar de seu próprio fardo de pecado e seguir os ensinamentos do Mestre, ela reverte a queda da primeira mulher e se torna um modelo de penitência e conversão para o cristianismo. Pode passar, por favor. Bom, essas são a bibliografia que eu usei para minha pesquisa. Pode passar. E eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, Vanessa. Para mim, aqui está travada a tela, mas é porque eu estou com um problema no meu sinal de internet mesmo. Tá? Mas eu quero agradecer, Vanessa, porque você não ficou abaixo do tempo determinado. Muito importante. Vamos para a segunda comunicação, que seria da Rafaela Carmelo da Mata, que não vai poder estar conosco. E aí, no lugar dela, vai comunicar o Marcos Pedrato Chacon, doutorando da UF, com o trabalho intitulado A Simples Arte dos Médicos, a representação dos médicos e da medicina secular no discurso eclesiástico, Gália, século VI. Marcos, você está aí? Aham. Então, por favor, você tem até 15 minutos para comunicar. Só esperando, no caso, a apresentação aqui ser colocada. Tá bom, Marcos. Um momento, eu estou procurando a... Sem problema. Bem, enquanto então você deixa a comunicação do Marcos aí no ponto, vamos então para a terceira comunicação, pode ser, Marcos? Tudo bem, aí, sem nenhum problema. Depois o Marcos apresenta. A comunicação da Cris da Cris Bailo está aí no ponto, Matheus? Deixa eu encontrar aqui. Tá sim. Então, vamos então passar para a comunicação da graduanda História lá. Então, a Cristiana Gomes de Mesquita Bailo, com um trabalho intitulado A Reforma do século XII e a Normativa do Casamento. Cris, então você tem até 15 minutos para comunicar.
Bom dia, obrigado, Wendel. Meu nome é Cristiana Barlo, eu sou graduanda em História na UERJ, eu faço parte do programa de estudos medievais como bolsista no nosso projeto de pró-docência, Idade Média, Ensino e Pesquisa. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que se chama A Reforma do Século XII e a Normativa do Casamento, orientado pela professora Marta Silveira. Pode passar para mim, por favor? Então, o casamento medieval, ele se transforma nos pilares fundamentais das relações sociais entre os séculos XI ao XIII, deixando de alcançar somente a esfera privada para alcançar também uma esfera política, social e econômica. O alcance que o casamento passa a ter, ele não ocorre de forma natural. Ele, na verdade, foi vítima de um grande empreendimento promovido pela Igreja medieval, enquadrada no amplo contexto da Reforma Gregoriana, movimento esse que a gente vai debater um pouco mais durante esse trabalho. Então, nesse trabalho, a gente busca explorar as reformas do século XII que pretendiam estabelecer regras morais e religiosas que deveriam orientar os comportamentos no casamento, visando regulamentar a expressão da sexualidade entre os parceiros e define quais características sexuais seriam consideráveis e aceitáveis. Pode passar para mim, por favor? A Reforma Gregoriana, então, ela constitui um movimento de reestruturação da Igreja Católica medieval que ocorre ali entre os séculos XI e XII, em resposta à crise de autoridade eclesiástica decorrente da ascensão do poder feudal. Essa reforma, ela objetivava estabelecer alguns pontos, como a supremacia papal sobre todas as esferas da vida cristã, resolvendo questões como a investidura leiga, que seria a nomeação de clérigos feitos pela monarquia, o nicolaísmo, que seria o casamento ou concubinato de clérigos, e a simonia, que seria a compra ou venda de cargos do clero. Passa para mim, por favor. A Reforma Gregoriana, ela foi palco de um grande debate historiográfico. E para a gente entender mais ou menos como foi esse debate, eu me utilizo do trabalho do historiador Leandro Duarte Rust, que possui uma obra chamada A Reforma Papal, 1050-1150, Trajetórias e Críticas de uma História, que foi publicada em 2013, e nessa obra ele oferece uma análise abrangente das principais interpretações sobre o movimento reformador papal. Primeiramente, ele apresenta para a gente as interpretações de Augustin Flinch, que possui uma trilogia de livros sobre a reforma, e a sua principal tese gira em torno de centralizar a figura do Papa Gregório VII, entendendo que, por mais que existissem movimentos secundários, foi a movimentação do Papa Gregório VII que fez com que a reforma, de fato, fosse para frente. Então, ele acredita que houve um movimento durante o período medieval em que se deu muita importância aos nobres, então, no período feudal, onde se cria um vácuo político. E, nesse momento, o Papa Gregório VII, ele consegue, no meio dessa crise, restabelecer a importância da Igreja Católica medieval. Pode passar para o próximo slide? Por favor. Porém, posteriormente, em 1936, o Gerd Tellenbach, ele critica essa visão, porque ele argumenta que a relevância do Gregório VII ela deve ser diminuída, porque a crise política ela não se configura da forma como o Frente supõe. Então, ele se baseia no fato de que não existia essa crise política e esse vácuo político, e que, na verdade, era da natureza da igreja, de que, com o passar dos anos, ela fosse se reformando, visto as reformas que até o momento já haviam ocorrido na igreja, e a gente pode até pensar nas reformas que acontecem até hoje em dia na igreja, né? Que ela constantemente se reestrutura e muda alguns aspectos até da sua prática. E, por fim, o segundo argumento de Tellenbach é de que o termo reformare, ele aparece somente 4 vezes nas 350 cartas conservadas de Gregório VII, e o termo reformatio, ele não é utilizado em nenhuma comunicação. Então, demonstra que talvez ele não tivesse esse espírito reformador que o Augustin Flinch defende. Então, o estudo da reforma, ela revela, que a igreja no período medieval, ela atravessa um processo de reestruturação com múltiplos empreendimentos. A igreja buscava não apenas regulamentar o matrimônio, que antes era totalmente da administração de entidades laicas, mas também estabelecer uma ordenação sistemática da sexualidade para todo o povo cristão, definindo a castidade como um pilar de hierarquia entre clérigos e leigos, que eu já vou explicar um pouco mais. Pode passar o slide para mim, por favor? Obrigada.
Antes da reforma, já existiram outras tentativas de normalizar o casamento. Um dos exemplos é o Tratado do Bispo Burcado de Worms. Nesse tratado, ele determina mais sobre os comportamentos sexuais adequados e estabelecia punições aos transgressores. Ele não se preocupava especificamente em desenvolver uma doutrina acerca do casamento, mas apenas regulamentar as formas como as relações sexuais se dariam dentro do matrimônio, que, na verdade, seria o objetivo dos reformadores. Os concílios foram instrumentos fundamentais para obter esse controle doutrinal sobre a cristandade. Os 3 primeiros concílios de Latrão, eles são realizados em 1123, 1139 e 1179, e eles objetivaram impulsionar a reforma moral, focando especialmente no sacramento do casamento, estabelecendo a diferenciação clara entre leigos e clérigos, baseado até no acesso ao matrimônio. Já no 4º Concílio de Latrão, que ocorre em 1215, convocada por Inocêncio III, ele representa o documento litúrgico normativo mais importante nesse sentido. Ele possui 70 cânones que desenvolveram sistematicamente novas determinações sobre matrimônio, sexualidade e organização social cristã. Pode passar para mim, por favor? Dentre as determinações do concílio, a gente consegue dar destaque a certos cânones. O primeiro seria uma determinada hierarquia, como eu mencionei anteriormente, entre os laicos e os clérigos, baseado no exercício das relações sexuais. Então, ele determina que o celibato ele representaria o ideal da castidade. Porém, ele se difere como seria essa castidade entre o clero e os laicos. Então, ele obriga o clero à castidade total, enquanto aos laicos, a castidade seria seguir as regras impostas pela Igreja acerca das relações sexuais do matrimônio, e não o impedimento total das relações sexuais. Uma outra modificação interessante, trazida pelo 4º Concílio, é sobre a relação entre parentes. Anteriormente, era proibido o casamento entre parentes até o 7º grau de parentesco, mas a partir desse conselho seria permitido até o 4º grau. Essa mudança era feita com a justificativa de que a determinação anterior ela dificultava encontrar cônjuges aptos ao casamento, dada a proximidade de parentesco entre as famílias aristocráticas. E isso colocaria as almas em perigo, já que não era possível encontrar alguém que fosse apto dentro das regras da Igreja. Eles teriam que fazer de forma não permitida pela Igreja. E, por fim, destaco o Cânone de 51, que proibia os casamentos clandestinos. E ele fazia isso por meio da obrigatoriedade de que todos os casamentos ocorressem diante de um padre dentro de uma igreja pública. O motivo era garantir que não haveriam mais casamentos arranjados, pois um dos pilares do matrimônio era que o contrato fosse feito somente com o consentimento de ambos os noivos. Nesse sentido, a gente consegue perceber que a normatização pretendida pelo 4º Concílio de Latrão, ela não foi apenas técnica, mas ela faz parte de um projeto eclesiástico de reorganizar a vida social cristã. Essa reorganização, ela se confronta imediatamente com as práticas sociais já enraizadas, principalmente pela elite, onde o matrimônio obedecia lógicas distintas da preocupação da Igreja. Isso nos levará a um momento de tensões e resistências. Nesse sentido, a gente passa a entender um pouco sobre como foram esses conflitos. Pode passar para mim, por favor? Obrigada. A moral eclesiástica ela se baseia em uma hierarquia determinada pelas relações sexuais, conforme mencionado anteriormente. Para os eclesiásticos, a castidade era o ideal, sendo o casamento apenas uma concessão para aqueles incapazes de se conter, né? Ou seja, os laicos. Sendo a castidade não limitada somente às relações sexuais, tá? Enquanto para os clérigos ela também incluía a proibição de consumos de bebidas alcoólicas, para os laicos ela se reduz apenas como uma recomendação que evitasse a bebida, por exemplo. Nesse sentido, o matrimônio surgiu como uma forma de ordenar as relações de gênero, estabelecendo a inferioridade da mulher ao homem e de ambos a Deus. E a castidade conjugal implicava seguir regras específicas sobre as relações sexuais, incluindo a proibição do seu exercício em determinados dias, períodos, assim como definição até das posições permitidas e outras restrições detalhadas. O casal ele deveria seguir as regras da Igreja, pois Deus deverá ser louvado em todos os momentos pelo casal, inclusive durante as relações sexuais. Caso esses preceitos não fossem seguidos,
eles iriam atrair a ira divina ao casal e que poderia ser manifestada como uma doença nos filhos gerados em tal ato. O que a gente pode entender é que, com a aplicação das normas matrimoniais na sociedade medieval, gerava-se um conflito entre o modelo laico do casamento e eclesiástico, porque ambos possuem objetivos diferentes acerca das relações matrimoniais. Enquanto para os laicos, a principal preocupação era a continuação do nome da família, a manutenção do patrimônio e a consolidação do poder político por meio de alianças patrimoniais estratégicas, o que se contrasta com o modelo eclesiástico, que priorizava a salvação da alma e a adesão de um código moral mais rígido, que condena o adultério e a poligamia, por exemplo. O conflito dessas morais, ela se destaca com um caso que foi utilizado como exemplo no livro do Georges Dube, O Corpo na Idade Média, que seria do rei Filipe II da França. Esse rei, ele não consegue honrar a sua esposa e decide manter relações sexuais extraconjugais, o que foi entendido como um ato de bigamia, que seria casar com mais de uma pessoa, né? Essas atitudes, elas não se alinhavam de forma alguma com as expectativas da moral eclesiástica da igreja de como seria um matrimônio. E aí, como forma de retaliação, a igreja decide excomungar esse rei. E é isso que a gente pode entender, né? Esse sentido da moral eclesiástica, ela de fato prioriza as alianças políticas e a preservação da linhagem do rei com casamentos arranjados e cerimônias privadas, enquanto a igreja exigia essas celebrações públicas, como a gente mencionou anteriormente. Aí pode passar, por favor. E aí, concluindo, a normalização do casamento entre os séculos XI e XIII, ela constitui um processo complexo que transcendeu dimensões espirituais e alcançou esferas políticas, sociais e econômicas. A transformação matrimonial resultou do grande empreendimento eclesiástico inserido na reforma gregoriana, que buscava estabelecer a igreja como força dominante da sociedade. O Quarto Concílio de Latrão estabeleceu a diferenciação prática entre o clero, o celibato e os leigos, casamentos regulamentados, criando uma hierarquia social baseada na regulamentação sexual. Essa normatização possuía dimensões políticas claras, constituindo instrumento através do qual a igreja ampliou sua influência sobre as estruturas do poder secular. A regulamentação matrimonial permitiu à igreja interferir nos mecanismos fundamentais de reprodução social da aristocracia medieval, inserindo nas principais alianças políticas e adentrando ambientes previamente controlados apenas por autoridades laicas. O resultado foi uma vitória parcial da moral eclesiástica, embora a aristocracia mantivesse resistência através da preservação de algumas práticas sexuais e matrimoniais anteriores nos séculos seguintes. Pode passar para mim? Essas, então, são as minhas referências. Queria agradecer a todos por terem ouvido e pedir desculpa se teve muito ruído no fundo, tá? Muito obrigado, Cris, pela sua comunicação e por ter dado, inclusive, menos do tempo. A gente vai prosseguir, então, como eu não sei como está a situação da apresentação do Matheus, eu vou seguir aqui a programação com a Heloísa Tavares Gonçalves Correia, que era dona da UERJ, com comunicação, tema da vivência feminina no Fueiro Real de Alfonso X, um levantamento inicial. Matheus, a apresentação da Heloísa está aí? Tá, Okay. sim, professor. Obrigado, Heloísa. Você Bom tem até dia. 15 minutos. Quando eu tiver 10 minutos, eu vou aparecer na tela aqui, só para você saber que faltam 5 minutos, tá bem? Ok. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui falando. Eu também gostaria de me desculpar por não providenciar um vídeo. Não consegui arrumar uma câmera a tempo. Bom, eu me chamo Heloísa Tavares. Atualmente estou no 10º período da UERJ, em História. E também faço parte do PEN UERJ desde 2022. O tema da minha pesquisa atual, minha apresentação atual, no caso, é o tema da viuvez feminina no Foro Real de Afonso X, um levantamento inicial. Perdão. O presente trabalho... Pode passar, por favor. O presente trabalho está sendo apresentado como parte do projeto da Condição Jurídica das Mulheres no Reino Castelhano-Leonês no século XIII, a partir da análise das 7 partilhas do Foro Real. Atualmente, eu sou bolsista voluntária, no caso, sou voluntária. Fui bolsista por um tempo
e decidi levar um pouco desse projeto de ser para a monografia. E a apresentação é uma etapa que eu estou fazendo para a monografia. A minha orientadora é a professora Marta, e a problemática central da minha pesquisa é evidenciar, através do Fuero Real e das 7 partidas, qual é o olhar jurídico-político da monarquia de Castela e Leão, no século XIII, em relação às obrigações e aos direitos das mulheres viúvas naquele corpo social. Bom, essa é a problemática central. O nosso segundo objetivo é compreender como, apesar das pressões políticas, as mulheres tiveram seu papel jurídico reconhecido na Idade Média. A gente sabe que o período medieval muitas vezes acaba sendo estereotipado como uma terra sem lei, quem dirá leis direcionadas a mulheres, né? Em vista disso, o nosso segundo objetivo consiste em demonstrar que as mulheres eram reconhecidas pela monarquia como parte do corpo social do reino castelhano-leonês no século XIII e possuíam demandas próprias. E, por fim, o nosso terceiro objetivo, que se relaciona profundamente com a metodologia, que eu vou falar um pouco mais à frente, é o de estabelecer de maneira comparativa similaridades e diferença entre duas documentações diferentes, o Fuero Real e as 7 partidas de Afonso X, no que diz respeito ao estabelecimento de obrigações e direitos das mulheres viúvas naquela sociedade, de acordo com a metodologia de Coca. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar um pouco sobre as fontes. Nessa apresentação, eu vou trabalhar apenas com o Fuero Real, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre as duas. Então, eu vou iniciar agora falando sobre as fontes. Ambas são obras jurídicas, como já citei. A autoria vai para juristas que faziam parte da corte de Afonso X, rei de Castela e Leão, entre 1252 e 1284. A gente precisa compreender o contexto da produção das fontes para conseguir dar o andamento da pesquisa. O Afonso X, também conhecido como sábio, por conta das suas produções culturais diversas, possuía um projeto político que almejava a centralidade do poder monárquico e unificação jurídica, por estar em meio a um contexto de pluralidade jurídica, sendo suas obras produzidas em sua corte utilizadas como instrumentos para que ele alcançasse esses objetivos políticos em seu próprio contexto. Então, seu objetivo era sobrepor a jurisdição régia e feiras locais, o que, claro, culminou em conflitos de interesse e disputa entre 3 grupos distintos. A monarquia, que, como eu já citei, tinha seus próprios interesses, as forças aristocráticas e as municipalidades, que faziam parte da castela urbana e até então algumas possuíam já um fuero e uma determinada autonomia. E nesse caso aqui, a legislação ela acaba expressando uma relação dialética de poder entre a sociedade e a monarquia, com demandas duplas. Na atual apresentação, eu vou fazer um levantamento quantitativo, como eu falei, é só uma etapa da nossa pesquisa, para a monografia, com o objetivo de identificar como a mulher viúva, ou seja, aquela que já contraiu um matrimônio e foi finalizado em decorrência da morte do cônjuge, é representada na legislação alfonsina, a partir do Fuero Real especificamente. O Fuero Real é um código de leis datado por volta de 1255, composto por 4 livros, 72 títulos e 550 leis. Nossa versão utilizada é a edição da Real Academia de la História de 1836. Ela está presente na Biblioteca Digital Jurídica do site Agência Estatal Boletim Oficial do Estado. Então, é uma fonte achada facilmente online, mas também existe a versão física. Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre o nosso quadro teórico-metodológico, o nosso campo de atuação é a nova história política, entendida a partir da perspectiva analítica do René Rémond, que vai interpretar o político como um campo em profunda conexão com os aspectos culturais, sociais e econômicos, que, através desses entes governamentais, no nosso caso, a monarquia do Afonso X, promove a gestão social, enquanto polo gestor daquela sociedade. Esse polo ele deve coordenar e legitimar práticas sociais já existentes, e para o René Rémond, esse polo gestor se relaciona com a sociedade através de políticas públicas, que no nosso caso são as leis que estamos analisando.
Em consonância com a nossa teoria, utilizaremos também o conceito de monarquia corporativa. Nessa concepção teórica, utilizada pelo autor Antônio Manuel Espanha, também aplicado por Maria Filomena Coelho, historiadora, para definir o funcionamento das formas monárquicas dos reinos ibéricos. Nessa perspectiva, o monarca deve exercer o seu poder como cabeça do reino, tendo como obrigação ordenar as demais partes do corpo social, a fim de garantir a saúde desse corpo social. O rei, então, ele vai exercer o seu poder sobrepondo as demais forças, mas sem tirania. Todos os poderes ali são entendidos como corpos políticos e sociais, com direitos e jurisdição própria. Como um aparato relacional à nossa pesquisa, a gente acaba trabalhando com o subcampo dos estudos de gênero, que acabam tangenciando as nossas análises. Uma vez que as relações de gênero acabam atravessando nossas leis. Então, para ajudar a gente nisso, com essas assimetrias nessas relações, a gente utiliza a concepção da John Scott, que vai considerar o estudo do gênero como uma categoria de análise em que o gênero vai retratar a oposição entre o masculino e o feminino em suas relações de poder, de forma a alterar ou preservar essas relações. Muito embora a nossa análise não se dê se dê entre um ente governamental, a monarquia e suas súditas viúvas, as relações de gêneros, característica da mentalidade medieval, atravessam nossas determinações legislativas. E, por fim, a nossa metodologia de pesquisa é um método comparativo. Aqui utilizaremos o autor Coca, que vai buscar similaridades e diferença em fenômenos históricos de maneira a alcançar novos objetivos intelectuais. De acordo com essa metodologia, precisamos definir uma variante comparável, que no nosso caso são as obrigações e os direitos das mulheres viúvas presentes em ambas as documentações, no Foro Real e nas 7 partidas. Contudo, nesse trabalho, limitaremos a promover uma análise apenas no Foro Real. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe 3 trabalhos que já lidaram com o tema da viuvez na legislação alfonsina, de maneira direta ou indiretamente. Eu já mencionei isso em uma outra apresentação que eu fiz no PEN. Não é fácil achar trabalhos que trabalhem especificamente com esse tema, mas eu consegui achar uma coisa ou outra. Eu vou começar falando do trabalho da professora Marta, que se aproxima muito do meu e, de certa forma, se tornou uma base para o meu trabalho. Bom, então, a autora Marta de Carvalho Silveira, em seu texto A Condição Jurídica das Mulheres Viúvas e Religiosas na Castela Urbana do século XIII, é um trabalho de 2006 e vai analisar o discurso jurídico elaborado pela coroa castelhana acerca das mulheres, em específico as viúvas e as religiosas. A professora Marta ela vai concluir em seu texto que havia uma preocupação das autoridades em resguardar a fortuna e a sobrevivência dessas mulheres viúvas, com a finalidade de assegurar a inserção delas novamente no mercado matrimonial após o falecimento de seus maridos. A professora Marta também vai citar a autonomia feminina, vai citar que a autonomia feminina está associada à sua função primordial, de gerar filhos herdeiros. A autonomia é essa assegurada na teoria, o que acaba não compreendendo a prática social. O próximo trabalho que eu vou citar é da autora Maria Valdiza Rogério da Silva, de título Papel do dote e arras nas relações sociais entre homens e mulheres no reino castelhano leonês e na comuna de Perúgia, século XIII. É um trabalho de 2017, em qual ela vai ocupar-se em delinear a relação de aliança que era estabelecida pelo matrimônio. Ou seja, o seu sistema de dote e arras, como estavam estipulados os direitos de homens e mulheres com relação aos bens ligados ao casamento. Essa autora ela não vai trabalhar especificamente com viúvas, mas, por fim, ela vai acabar citando uma lei ou outra que são direcionadas para viúvas. Para finalizar, eu trago a única autora que não é brasileira, Emma Montano de Ferrin, e sua obra La Mulher 1, Disposições Jurídicas na História da Coroa de Castela, na legislação codificada espanhola, é um trabalho de 2020, e ela vai abordar determinados aspectos imprescindíveis para minha pesquisa, né, como o termo incertitudo prolis, é uma expressão que significa prole incerta utilizada no direito para designar a situação em que a maternidade é certeza, mas a paternidade não. Elemento que vai acabar atravessando leis destinadas para as viúvas no Foro Real.
Além do que, a obra dessa autora também possui um item denominado um aspecto possível na alteração da condição da mulher à morte do seu marido. Aqui, essa autora ela vai argumentar que, ao contrair o matrimônio, a mulher ela pode sofrer uma transcendência econômica por conta de bens materiais que ela adquire com a união, como vestes e joias. Nesse sentido, a autora também ela vai acabar citando um esforço de juristas daquele período em salvaguardar, na medida do possível, a dignidade dessas viúvas após a morte do esposo. Pode passar, por favor. Bom, para essa apresentação, eu decidi trazer um levantamento quantitativo do Foro Real, apresentando as leis que eu encontrei direcionadas para esse grupo específico de mulher, as mulheres viúvas. Eu organizei em localização e o que essa lei vai tratar. O que vai tratar é uma tradução bem livre e uma resumida, porque algumas leis são bem longas, então eu vou tentar ler elas bem rapidamente, para não comer muito do tempo. A primeira lei é uma lei do livro 3, título 1, lei 3, que vai dizer que, em casos de falecimento dos pais, a mulher viúva pode casar-se novamente, sem consentimento dos seus irmãos. A próxima é do livro 3 ainda, título 1, lei 4, que vai dizer que toda mulher viúva pode se casar novamente, mesmo sem o mandato do pai e da mãe. Ainda no livro 3, título 1, lei 13, vai dizer que mulheres viúvas não poderão se casar novamente até que o marido falecido complete 1 ano de morto. E se se casar antes, sem mandato do rei, perderá a metade do que tiver, indo os bens para os filhos ou netos do marido falecido. A próxima lei é a lei 5 do título 2, livro 3. Deixa eu só conferir aqui. Pronto. Pode passar, por favor. Cris, você tem 2 minutos, tá? Para terminar. 2 minutos? Eu vou partir para as conclusões, então. Pode passar, por favor. Tá boa. Ao todo, eu consegui encontrar 9 leis. Dessas 9, 8 foram encontradas no livro 3, que vai ocupar-se de temas como família, casamento e herança, ou seja, assuntos que orbitam a realidade feminina. Apenas uma lei referente ao livro 4 foi encontrada. Em quesito de quantidade, o título que mais aparece na busca é o título 1, denominado de los casamentos. Das 9 leis encontradas, 3 vão tratar da possibilidade de uma mulher viúva casar-se novamente ou não após o falecimento do seu esposo, sendo o consentimento de seus familiares algo não necessário, de acordo com a teoria jurídica, o que pode ou não refletir na prática social. As demais 6 leis vão tentar regular os bens que podem ser adquiridos ou não por uma mulher em situação de viuvez. Pode passar, por favor. Aqui são outros elementos que eu consegui perceber nas leis, que infelizmente eu não consegui ler elas, mas eu vou passar rapidamente por esses elementos. Existem outros elementos, né, que vale a pena mencionar, como as expressões fazer uma boa vida ou mulheres boas, que aparecem em 2 leis, e significa mulher que possui uma boa fama, quer dizer, aquela mulher que mantém a sua honra sem ultrapassar os limites morais daquela sociedade. Também podemos refletir um pouco sobre as relações de gênero que acabam atravessando as leis e nos papéis idealizados atribuídos para essas mulheres, como de sempre de guardar a honra do seu marido até mesmo após a morte dele. Com relação à parentela dessas mulheres viúvas, elas parecem possuir uma determinada autonomia, em teoria, desde que sejam maiores de idade, ou seja, desde que tenham mais que 25 anos. Em determinadas leis, podemos notar um reflexo dessa tentativa de centralidade do poder monárquico, uma principal característica do projeto político do rei Afonso X, que é expressada através de leis em que a única exceção é a mando do rei, e também pela figura do alcaide, que acaba aparecendo em algumas leis, que nesse contexto é um membro da corte, é o juiz, e responde diretamente ao rei. Pode passar, por favor. Aqui são minhas referências. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar, pela atenção de todos, e pedir desculpa por ter me prolongado muito. Infelizmente, eu não consegui ler todas as leis que eu planejei, mas é isso, gente. Obrigada. Nos 15 minutos, que é o mais importante. Muito obrigado, Luísa, pela comunicação. Tá? Agora a gente vai, então, para o trabalho do
Marcos Pedrati Chacon, que é doutorando lá pela USP, né, e é o trabalho intitulado A Simples Arte dos Médicos, a representação dos médicos e da medicina secular no discurso eclesiástico, Gália, século VI. Então, 15 minutos. Marcos. Perfeito, então. Você. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Queria agradecê-los pela atenção, né, pela presença nessa bela manhã. Também parabenizar os outros apresentadores e agradecer bastante a organização do evento, porque eu tive um imprevisto, eu deveria ter apresentado ontem, mas eles conseguiram, né, me alocar para hoje. Então, agradeço bastante a todos. Então, sem mais delongas, né, vamos lá. Eu sou Marcos Pedrati Chacon, doutorando pela Universidade Federal Fluminense, orientando do professor Edmar Chacon de Freitas, também membro dos grupos de estudo o Agios e o Scriptorium, e bolsista CAPES, e venho hoje apresentar o que seria, né, um pequeno recorte da pesquisa que eu tenho desenvolvido ao longo do doutorado, né? Que, de maneira geral, eu estudo vários temas assim relacionados à história da saúde, da doença e da medicina como um todo. Nesse caso, eu vou focar um pouquinho mais aqui sobre quais seriam as representações dos médicos, a representação discursiva dos médicos no discurso eclesiástico. E, como, né, o próprio nome assim já diz, a metodologia que eu utilizo é análise do discurso, na vertente crítica do Norman Fairclough. Então, a pesquisa trata-se, né, acima de tudo, de uma análise qualitativa. E já fazer aqui uma pequena menção, de antemão, todas as iluminuras que eu estou utilizando ao longo da apresentação, elas são, na verdade, do contexto baixo medieval, que é um período que a gente vai ter maior abundância dessas imagens e também elas vão estar melhor disponíveis e melhor qualidade na internet, como nessa aqui que eu trago na capa, né, que seria a imagem de um médico analisando a urina, ou seja, a prática da diagnose pela uroscopia, né, de seu paciente. Eu peço perdão por esse anacronismo consciente, mas assim, essas imagens vão servir para fins didáticos. Pode passar, por favor? Vamos começar bem, então. Vamos começar direto da fonte. Esse aqui é o pequeno fragmento, né, de um sermão produzido por um importante bispo do século VI, né, o Cesário de Arles, foi uma figura pivotal no processo de conversão e cristianização da Gália. Ele escreveu mais de 230 sermões falando sobre várias preocupações que ele tinha em relação aos costumes, às práticas, os comportamentos da sua congregação, aspectos litúrgicos, dentre outros. E nesse daqui diz respeito especificamente a uma série de práticas e comportamentos ligados, né, à obtenção, ou melhor, à recuperação da saúde pelos membros da sua congregação. Vamos ler juntos aqui. Caríssimos, conforme dissemos acima, cada evento funesto acontece por causa do engenho do perseguidor oculto, isso é, o diabo. Quando os filhos de algumas mulheres são atormentados por diversos ataques ou enfermidades, apressam-se as mães atônitas e chorosas, e o que é pior, não suplicam a medicina da igreja, do autor da saúde e da Eucaristia de Cristo, nem pedem para que sejam ungidos pelos presbíteros com óleo abençoado, como foi escrito, ou colocam toda a sua esperança em Deus. Ao contrário fazem, e enquanto requerem a saúde dos corpos, encontram a morte das almas. E se ao menos buscassem a mesma saúde através da simples arte dos médicos. Mas dizem assim, consultemos aquele Aríolo, adivinho, sortílego ou herborista. Passa, por favor. A partir desse pequeno fragmento, nós podemos, né, destacar 3 figuras, né, que estariam ligadas a essas artes curativas. Vamos dizer assim, os partidários de uma medicina eclesiástica, que aí, né, nesse caso, seria através da prática dos sacramentos, né, da Eucaristia, da unção com óleo abençoado por um presbítero. Em segundo lugar, nós temos ali os médicos, e em terceiro lugar, nós teremos os representantes de podemos falar de uma terapia popular, talvez, um sistema terapêutico popular ligado à magia, na figura dos adivinhos e curandeiros populares. E a gente vê que a medicina fica nesse aspecto intermediário, né? E ainda mais é curioso falar, por que uma simples arte dos médicos?
Para a gente responder isso, a gente primeiro tem que entender o que a gente pensava como medicina nesse período. Passa, por favor. Então, começando a nossa exposição propriamente dita, a gente tem que pensar o que era o médico na Alta Idade Média, ali no contexto da Gália do século VI. Primeiro de tudo, essa medicina que a gente está falando é uma medicina que tem raízes muito antigas. É uma medicina que advém da tradição hipocrático-galênica. Essa tradição foi fundada, né, no século V a.C., na Grécia, em que a gente tem origem uma medicina racional. E por que racional, entre aspas? Porque se trata de uma medicina que passa a valorizar as explicações naturais acerca das doenças, que não dependem mais de, né, explicações de cunho mágico, teológico ou mitológico. Você explica a doença, a saúde, a partir de uma questão de causalidade natural, né? Esse modelo de medicina ele se difundiu por todo o Mediterrâneo durante o período helenístico, né, a partir das conquistas do Alexandre o Grande, passou todo o Mediterrâneo, alcançou o Egito, alcançou Roma, ainda no século III a.C., e foi, apesar de críticas iniciais, foi em larga parte acolhida pelo Império. Nós temos várias figuras de médicos e compiladores romanos, e seus principais expoentes foram tanto os médicos Hipócrates de Cos, no século V a.C., e depois Galeno de Pérgamo, né, a partir do século II. E tivemos outras transformações ainda na Antiguidade Tardia. Passa, por favor. O principal aspecto que eu quero trazer dessa medicina seria a explicação da etiologia da doença com base na teoria humoral, que foi o que chegou para os médicos medievais. A teoria humoral prega que a doença, né, ela advém, ela é o produto do desequilíbrio entre os 4 humores fundamentais que compõem o corpo humano: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, né, representados aqui pelos losangos. Cada um desses humores, eles possuem qualidades específicas. O sangue, por exemplo, ele é quente e úmido, a bile amarela ela é quente e seca. Eles estão relacionados a uma estação do ano, né? O sangue à primavera, a bile amarela ao verão, a bile negra ao outono, o fleuma ao inverno. O que isso quer dizer? Que eles aumentam em quantidade, são produzidos a mais no corpo durante esses períodos do ano, e também eles estão relacionados a um dos 4 elementos primários: ar, fogo, terra e água, e também a um temperamento específico. A abundância de sangue no corpo faz um divino sanguíneo. Isso traz consigo que certos traços de comportamento. Uma pessoa sanguínea, ela seria muito corajosa, por exemplo, mas também a preponderância de certas enfermidades. E essa foi uma teoria que começou no século V a.C., na obra Da Natureza do Homem, do Políbio, um discípulo de Hipócrates. Foi desenvolvida posteriormente por Galeno, no século II, e depois por Vindiciano, que foi arquíatro, médico da corte do imperador Valentiniano I, no século IV. Então, de maneira geral, nós temos essa teoria, que a saúde adviria do equilíbrio entre esses humores fundamentais e a doença do desequilíbrio. Passa, por favor. E aqui, já chegando no medievo, né, propriamente dito, posso falar de antiguidade, porque essas são as técnicas que chegaram aos médicos medievais, né? O que a gente pode pensar como as habilidades médicas? Primeiro de tudo, nós temos a diagnose, ou diagnóstico, né, que seria a identificação dos sinais da doença, analisando as excreções corporais, principalmente, como nessa figura que eu trago, nessa iluminura do século XIII, em que nós temos um médico analisando a urina do paciente, a prática da uroscopia, que foi muito importante durante o medievo. Contudo, essa prática não era mais importante. Era necessário, sim, que o médico identificasse esses sinais da doença, mas, mais do que isso, ele devia ser dotado da capacidade do prognóstico, ou seja, conhecer, através do estudo da teoria médica, né, o conhecimento do histórico da doença, do desenvolvimento dela, a previsão de seu curso natural. Por que isso era importante? Porque isso eximia o médico no caso de uma fatalidade acontecer, no caso da morte ou da piora do quadro do paciente. Então, era importante que o médico devidamente erudito conseguisse prever o curso da doença. E, uma parte que vai ser muito mais interessante para nós, a terceira habilidade estaria ligada à terapêutica, à administração do tratamento apropriado. Passa, por favor.
Quais seriam esses tratamentos? Eles existiriam em 3 modalidades, e aí é o texto que eu não estou trazendo aqui a referência, mas que é trazido por nós pelo Isidoro de Sevilha, um importante bispo que escreveu um tratado enciclopédico, as etimologias, ao longo do século VII. Primeiro, nós temos a dieta ou dietética, que seria a regulação da alimentação, do tempo de descanso, da prática sexual, da vida como um todo, dos exercícios, da frequência de banho. Tudo isso era importante para manter os humores, né, equilibrados. Nós temos a farmácia ou farmacopeia, que seria, né, a aplicação de remédios fabricados principalmente a partir de base herbal, mas às vezes também levando em conta materiais animais, né, que poderiam ser feitos através de aplicações, emplastos, decocções, suspensões, por aí. Essa iluminura que eu trago seriam assim, pessoas produzindo medicamentos, né, ali com pilão, batendo as ervas. E a prática da cirurgia, né, ligada ao tratamento de feridas, fraturas, deslocamentos, lesões traumáticas, mas também a certas práticas acessórias, como a sangria, escarificação, a ventosoterapia. Essa ordem é importante porque ela seria a ordem, né, também de risco que esses tratamentos poderiam significar ao paciente. E vamos lá, vamos passar aqui rapidinho. Só para te lembrar que faltam 5 minutos, tá bom? Tudo bem, vamos lá. A formação desses médicos, como eles se davam? Durante o medievo, primeiro de tudo, esses médicos poderiam atuar como aprendizes, que era a forma mais comum. Eles se colocavam ao serviço de um médico famoso, um médico, né, local, e aprendiam o seu ofício assim. Também, entre os séculos I e VI, nós conseguimos identificar a formação de algumas escolas de medicina, tendo prioridade e assim, maior preponderância aquelas do Oriente. E também nós verificamos a prática e o ensino de medicina nos mosteiros. Passa, por favor. Vamos acelerar aqui. Onde esses médicos atuavam? Esses médicos, eles atuavam, pelo menos pela nossa documentação, principalmente nos grandes centros urbanos, atuando sob serviço de figuras como reis, bispos e abates. Passa, por favor. Aí nós temos um exemplo de uma obra, um tratado de dietética produzido no século VI, na Gália, bem raro encontrar uma obra dessas, que foi produzido por Antimo, um médico bizantino que a gente não sabe muito da história da vida pregressa dele, mas ele acabou chegando, né, ele foi exilado de Constantinopla, foi recebido na corte do rei ostrogodo Teodorico o Grande, e depois foi enviado uma missão diplomática para a corte do rei Teodorico I, o Franco, em Reims. E aí ele escreveu esse tratado de dietética, sugerindo ao rei quais seriam os alimentos apropriados ao consumo e justamente para a manutenção da sua saúde. Pode passar, por favor? Também nós vemos o emprego desses médicos por clérigos, como nessa passagem que eu trago, em que a gente vê na obra do Gregório de Tours, em que ele narra uma doença que ele havia sofrido e como ele se valia dos serviços do médico pessoal dele, chamado Armentário. Não vou ler tudo, não. No caso, ele fala que no segundo mês da ordenação dele, ele sofreu de uma disenteria com uma forte febre. Ele começou a ficar muito desesperado. Eles são sempre muito dramáticos e fala que a morte se aproximava. E aí, ele se vale dos serviços do médico dele, mas nada funciona. Então, no final, ele recorre ao tratamento do santo. Ele pega um pouco de relíquias, no caso, a poeira do túmulo de São Martinho de Tours, toma com água e recupera a saúde. Então, aí, pode passar. Essa passagem permite que a gente possa analisar a existência de um verdadeiro mercado da cura na Gália do século VI. E aí a gente consegue entender essa posição intermediária que os médicos, até ambígua, que os médicos ocupavam nesse lugar. O que a gente quer dizer com mercado da cura? A gente quer dizer que havia uma disponibilidade simultânea de diferentes tipos de cura e a existência de uma certa competição entre eles. Competição por influência, poder e recursos materiais. Porque se um santo curava uma pessoa, a pessoa iria, por exemplo, fazer doações às igrejas do santo, ao mosteiro e tudo mais. E aí, o que muitos autores, a exemplo da Valerie Flint e Raymond Van Dam vão falar, é que durante a Alta Idade Média, a Antiguidade Tardia, nós podemos destacar uma competição social pelo papel do curador, destacando assim o relacionamento entre sistemas terapêuticos, né, que era marcado por uma disputa por hegemonia e influência. Já me apressando para o final, só passa rapidinho um slide. E aí, quem seriam esses sistemas terapêuticos que a gente vê através das fontes, como, né, as que eu trouxe? Seriam os partidários entre a cura natural, né,
os médicos, que podem trazer a cura através dos seus modelos de tratamento, a dietética, a farmacopeia, a cirurgia, os partidários da cura religiosa, que seria tanto os clérigos de maneira geral, quanto os santos, que trariam a cura através dos sacramentos, administração de sacramentos ou os milagres de cura, e, por fim, aqueles que seriam os agentes da cura combatidos, os adivinhos e os curandeiros populares, que traziam a cura através dos amuletos, dos encantamentos, primariamente. O problema é que essa era uma cura, né, de cunho sobrenatural, que era rival direto da cura religiosa, vamos colocar assim. Essas são categorias que eu trago do Gary Fernand. E eles seriam os rivais diretos da igreja, vamos colocar assim. E os médicos atuariam lá, já estou me encerrando aqui, eles atuariam ali nesse intermédio. Eles seriam preferíveis, né, que o enfermo recorresse a eles do que a esses magos. Por quê? Eles ocasionariam a perda, levariam a perda da alma, né, do enfermo. E aí, assim, se você passar, eu trouxe mais algumas passagens em que eu não vou lê-las, em que basicamente eu queria tratar o seguinte, que nas agiografias que eu analiso, a exemplo da Rita Kaysari, a vida de Cesário de Arles, né, que agora não é ele como pregador, mas como santo, nós temos tanto a associação do santo à figura do médico, mas nós também temos referências em que são demonstrados milagres de cura, em que a cura do santo ela é precedida pelo fracasso do médico em curar, em todos os seus medicamentos, em todas as suas práticas. E aí passa por último slide. E a partir daí, né, o que a gente pode verificar? Que apesar da importância social, e isso está nítido nas fontes, já que os próprios santos são comparados pelos agiógrafos aos médicos, apesar da importância social, da popularidade, das habilidades dos médicos, eles não eram equiparáveis aos santos dentro desse discurso eclesiástico. Na verdade, eles serviam, de certa forma, como uma fachada para o santo, realçando a capacidade sobrenatural e superior deste. E é isso, minha galera. Desculpa aí passar levemente do tempo, tá? Agradeço a todos os ouvintes, a CAPES pelo financiamento e ao PEN-UERJ pela organização desse evento maravilhoso que eu já participo já faz algum tempo, tá? Desculpa por tudo, pelo ligeiro atraso, e agradeço a todos. Obrigado, Marcos. Eu estou aqui trocando nome de todo mundo. Desculpa, eu chamei Marcos de Mateus, chamei Heloísa de Cristo, porque, né, não vamos esquecer, nós somos cientistas, e a ciência diz que qualquer trabalho antes das 9 da manhã é equivalente à tortura. Então, dei um desconto para minha mente. Vamos para a última comunicação dessa manhã, que é do Marcos Gabriel Ruas Benedito, mestrando em História da Federal do Paraná, que vai apresentar o trabalho titulado Aliança enquanto Moeda, Mercado Matrimonial e a Questão da Mulher em Aragão e a Saxônia Otoniana, séculos X a XIII. Marcos, está aí? Ou sim. Vamos lá, Marcos. 15 minutos para você. Bom, primeiramente, então, bom dia a todos pela audiência, né, nessa manhã cedo ainda, né, da terça-feira. Meu trabalho, então, vai analisar duas questões comparadas, né, a questão da mulher e o seu casamento, tanto em Aragão do século XIII quanto Saxônia Otoniana, que é o recorte espacial que eu pesquiso de fato, né, a Saxônia do século X. E por que recortes tão diferentes, né? Porque creio que as situações de cada um, né, as complexidades de cada um, serão benéficas para a nossa análise. Por isso, então, que esses recortes meio estranhos assim, né, tão distantes um do outro. Mas, enfim, a primeira coisa que eu vou destacar é, primeiramente, o que significa, então, mercado matrimonial? Como assim, né? Eu compartilho da visão, e aí eu sigo uma autora chamada Lucy Rigaray, uma psicanalista e filósofa belga, né, que, basicamente, as mulheres na sociedade masculina, patriarcal, elas circulam como se fossem mercadorias. Como assim? As características das mulheres, como, por exemplo, a sua natureza, a sua personalidade, suas qualidades, entre aspas, assim, né, seriam meramente abstrações. O homem só vai trocar, ou seja, se relacionar com essa mulher, se essa relação de troca for benéfica para ele, né? Então,
aparência, dotes que ela possa ter, condição financeira, tudo isso é somente um valor de troca para os homens. Então, a gente pode dizer, segundo a Higarai, que relações de homens entre mulheres, ou seja, homem entre mulher, nada mais é do que um álibi para relações de homens entre homens, como relação de status. A Higarai já chama essa relação de homens entre homens, tentativamente, de reino da homossexualidade, justamente por essa questão de enfatizar a relação de homens entre homens, e nunca de homens entre mulheres. O que isso tem a ver, então, com o medievo, né? A gente vai analisar aqui, então, quase estudos de caso, que serão 4 mulheres e suas vidas, né? A Leonor de Castela, Iolante da Hungria, Adelaide da Burgúndia e, por fim, Matilda da Saxônia. E por que isso? Porque eu acho que cada uma delas, em seu próprio jeito, né, nos traz alguma noção de como que esse funcionamento do mercado matrimonial acontecia de fato. Vamos começar, então, com nosso primeiro estudo de caso, né, a Leonor de Castela. Por que a Leonor vai ser importante, então? Ela vai ser a primeira esposa do Jaime I de Aragão, o Jaime, o Conquistador, né, como ele mesmo se chama nas suas crônicas de chancelaria. Ele enfrentava um problema até então. Qual era o problema? O seu tio-avô, o Sancho, fez uma campanha fracassada ao tentar conquistar a Occitânia e também não tinha um herdeiro até então. Então, haveria um problema duplo aí, de ordem política e também de ordem linhagística, vamos dizer assim, né? Precisava-se de um herdeiro. E por que isso? Porque a linhagem, o parentesco, como a gente sabe, no medievo, eram questões muito importantes. Então, o herdeiro legítimo seria fundamental para o rei, justamente para garantir essa perpetuação do patrimônio do homem, né? A mulher, embora esse contexto acabe tendo um direito ao patrimônio de vez em quando, né? Na prática, quem realmente detinha esse poder todo era o homem e seus filhos homens, né? Tem uma autora chamada Rita Guerreau-Jalabert, né, que vai chamar essa relação de homens entre homens de topolinhagens, vamos dizer assim, né? Essa linhagem que se perpetua entre os sucessores diretos dos homens. Bom, a Leonor, então, como a gente pode perceber, seria uma mercadoria, entre aspas, né, de maneira simbólica, muito útil para o Jaime I de Aragão. E Jaime, então, se casa com a Leonor. Esse casamento vai durar, então, 8 anos. Eles vão ter um filho, o Afonso, né? Só que acontece, as relações tumultuosas que estavam, então, naquele momento em Aragão, vão continuar. Então, o que parecia benéfico para o Jaime, ou seja, apaziguar aqueles ânimos, né, ainda mais se aliar com Castela, que era um reino próximo ali, né, que também era um reino de Castela já muito bem estabelecido em relação à posição política, né, tinha derrotado os muçulmanos e tal na reconquista de Almoda, e isso acaba saindo então pela culatra. Por quê? Porque o casamento entre Jaime e Leonor vai muito mais beneficiar o rei de Castela do que o Jaime. Então, percebam que Leonor, em momento algum, isso inclui as fontes que o próprio Jaime escreve, né, as crônicas de chancelaria, por exemplo, a Leonor não é colocada em questão. O que se coloca em questão em si são as qualidades, ou seja, o valor de uso, o valor de troca que ela possui. Perceba, então, que o casamento entre eles nada mais foi do que uma negociação política, religiosa, cultural também, né, justamente para perpetuar essa endogamia sociocultural, para usar um exemplo aqui da Higarai, né, essa endogamia, ou seja, esse sistema de relações entre homens. Valia muito mais o casamento para apaziguar os ânimos dos conselheiros do Jaime e também da igreja, né, já que aquela campanha fracassada do tio-avô dele, o Sancho, quase resultou em excomunhão, por exemplo, né? Então a igreja também estava ali ó, no ouvido dele. Então percebam que a Leonor, como eu acabei de dizer, nada mais foi do que uma moeda de troca. O que acontece então com esse casamento? Ele vai ser anulado. Por quê? Porque se descobre, convenientemente depois, que eles eram parentes de terceiro grau. Isso feria a regra, então, de consanguinidade. Essa regra, como a gente acabou de ver com a Heloísa, né, ela nem sempre era muito bem exercida de fato. Isso dependia muito de questão de contexto, se isso era realmente premente para aquela situação. Né? O que acontece, então? Quando ela assina um casamento com Leonor, a Leonor, infelizmente, a gente não sabe o que acontece com ela depois, a gente não sabe se ela continua ali por ali, as fontes não revelam isso, ela é excluída das fontes, portanto, né? Já me vai atrás, então, da Iolante da Hungria. Quem era a Iolante da Hungria? Era uma princesa de linhagem imperial, ou seja, tinha ligação com Bizâncio, né?
por conta disso também tinha uma latinidade expressa em sua linhagem, né? Então uma conexão com reinos de igual situação, né? Isso seria, portanto, muito, muito benéfico mesmo para Jaime de Aragão. Percebam? Então, o que a gente nota também com Iolante, é que o seu valor de troca, o seu valor de uso, consequentemente, seria muito mais elevado. Então, se havia um contrabalancear negativo com o casamento de Leonor, né, já que ela acabou fortificando, o casamento, no caso, acabou fortificando Castela e não Aragão, no caso de Iolante, isso seria muito benéfico ao Jaime, por conta que eu acabei de falar, né? Linhagem imperial, latinidade, gênero feminino, então ele poderia casar com ela, de fato, né? E também poderia dar a ele outros herdeiros, agora muito mais, digamos assim, poderosos de fato. Afinal, eles teriam ligações diretas com a linhagem imperial também. Percebo, então, que a partir do momento que a mulher, Leonor de Castela, não era mais útil ao homem, ela foi descartada como se fosse um brinquedo qualquer, né? Percebo, então, que, por isso que eu enfatizo que o matrimônio nada mais é que um negócio. Se esse negócio para de dar lucro simbólico a alguém como Jaime I de Aragão, essa endogamia cultural que os homens perpetuam ao longo do medievo, ela exige que essa mercadoria suma de cena. Então, os casos de Aragão, a gente pode perceber já que a situação era bem complicada para as mulheres, né? Ainda agora, por outro lado da moeda, né, a Saxônia-Otoniana, o que era esse lugar, então? A Saxônia-Otoniana era um ducado, né, a Saxônia, do reino da Germânia, né, ou França Oriental, algumas fontes falam isso, e era um lugar bastante disputado, com muitas linhagens próximas ali, né, que tinha um sistema bastante particular de linhagem e de transmissão de patrimônio, né? E como era esse sistema? É um sistema de co-hereditas, ou seja, todos os filhos e parentes, basicamente, dessa linhagem, teriam um direito, mesmo que mínimo, para mais ou para menos, dependendo da proximidade desse descendente com o governador, o imperador de fato, né, ou o duque de fato ali, eles teriam um direito, então, ao patrimônio, a terras e tal. O que acontece, então? Henrique I, rei da então Germânia, né, ele vai se casar com a Matilda. Quem era a Matilda? A Matilda, ela era uma pessoa que fazia parte do ducado da Saxônia, era muito poderosa, porque ela tinha relações diretas com outras terras ali, Osnabrück, Ingern, territórios ali germânicos também muito influentes naquele momento, né? E ela permitiu, então, ao Henrique I da Germânia, que detivesse esse controle também, não somente dessa influência política, como também das terras em si. E aí abre espaço, então, para outra questão, né? A Matilda, ao dar, então, posteriormente, ao Henrique I, dois herdeiros, né, Otão e Henrique, seus dois filhos, por ser mãe, ela tem uma condição especial enquanto mercadoria nesse casamento todo. Como assim? A mãe, segundo a Irigaray, ela é uma mercadoria muito valiosa porque ela garante que os homens se perpetuem na sociedade. Então, essa endogamia cultural que eu acabei de mencionar, ela vai se perpetuar, porque os homens reproduzem a si mesmos. Por isso, então, que a Irigaray diz que a mãe, a mulher grávida, enfim, ela não pode circular como mercadoria, ela não pode ser meramente descartada. Isso é perigoso, porque ela vai, ao ser descartada, né, não garantir mais a perpetuação da linhagem do homem. E a gente vê um caso similar, então, aqui com Henrique I. Ele cuidou por um certo tempo ali da Matilda, até que ela garantisse seus herdeiros. Então, como mãe, ela tinha esse status, então, como algo valioso, né? O que acontece... beleza. O que acontece, então, posteriormente? A gente percebe, então, que ao garantir essa influência da Matilda como mãe, consequentemente, o Henrique também garantiu esse controle sobre as terras que ela possuía ou tinha ligações lá naqueles territórios distantes, né? Então, isso também é um ponto interessante. A gente percebe, então, que o negócio do matrimônio, ele garante ao rei, né, ao imperador, ali no caso, Henrique I, controle sobre o primeiro trabalho material, né, que é o trabalho concreto, que é o que a Irigaray chama de trabalho agrícola. Aí tu pensa, pô, tu viajou agora, né, trabalho concreto no medievo, como assim? Imagina os seguintes termos, se eu trocar trabalho concreto agrícola por terras, ou seja, o valor de uso das terras. Então, ao se casar com a Matilda, ele garante, então, controle sobre essas terras. Consequentemente, ele garante, então, o uso daquelas terras também. Assim fica mais claro, eu acho, né, e menos anacrônico também. Posteriormente, então, a gente partindo, então, para o último caso
de estudo, né? O da Adelaide da Burgúndia, já esposa do filho do Henrique, né? O Otão I, que vai ser o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Otão vai se casar com a Adelaide, mas é um caso interessante, porque a Adelaide é meio paradoxal. Como assim? A Adelaide era casada com o rei da Burgúndia, né? E esse cara vai morrer. O que acontece, então? Depois que esse cara morre, a Adelaide se torna rainha da Burgúndia, portanto, né? Mas ela é capturada por um conde chamado Berengário, que era um conselheiro do rei Lotário II, né? O cara que faleceu, e que sempre tinha olhos com a Adelaide. Berengário, então, vai capturar a Adelaide, vai mantê-la em cativeiro até certo ponto, né? E aí algumas fontes divergem sobre o que acontece a partir daí. Algumas fontes, como Benedict Duque e Dietmar de Merseburgo, né, esses cronistas, começam a enfatizar muito mais as ações do Berengário e deixam a Adelaide de lado. Já outras, como Odílio de Cluny e principalmente Roswitha de Gandersheim, que é a autora que eu pesquiso no meu mestrado, né, vão enfatizar, no entanto, a agência da Adelaide nesse processo. O Odílio é muito mais hagiográfico, né, enfatiza como a Adelaide perseverou a sua fé e tudo mais. Já a Roswitha destaca muito mais essa agência política da Adelaide, que mesmo em cativeiro, ela consegue se manter, consegue manter sua influência, e posteriormente ela é salva, então, pelo Otão I, né, que chega até a Burgúndia depois da conquista, e os dois, então, se casam. Perceba, então, que o valor de troca agora ele é muito mais interessante, porque a Adelaide tinha um rei poderoso até então, né, da Lombardia, né, a Borgonha ali no caso, e também tinha ligações religiosas bem interessantes também para o Otão, né, que precisava disso também. E também havia um sistema interessante ali. Como a Adelaide já era uma rainha de outro lugar, em tese, ao Otão, eles teriam o sistema de co-regne império. Como assim? Um sistema em que os dois governantes, no caso Adelaide e o Otão I, teriam igual poder no seu mandato, vamos dizer assim. Na prática, isso aconteceu de fato? Não. Mas o valor de troca, então, de Adelaide fica muito mais interessante, vamos dizer assim, muito mais poderoso também, que ela detém esse poder, pelo menos em questão legal, né? Esse poder imperial, de fato, de governamental, né? A Adelaide, como a gente acabou de dizer, é um caso paradoxal, porque de um lado a gente tem a questão da sua agência, né? Ela, de fato, é uma figura politicamente muito importante, até mais do que o Otão I, em certo momento, né? Mas, ao mesmo tempo, o seu casamento, o seu negócio, o seu matrimônio, enquanto negócio, portanto, né, acaba perpetuando também essa endogamia cultural. E mesmo as fontes, como, por exemplo, Roswitha, né, uma mulher de grande agência, uma autora muito, muito única, muito singular para a sua época, né, que destaca frequentemente as mulheres usações, a Roswitha produz essa crônica em relação a Adelaide e ao Otão, segundo nós sabemos, né, por um pedido do próprio Otão I depois. Então, o Gesta-Autores, né, que é a fonte do poema épico, que ela narra essa questão, percebe, então, que só surge por conta de um pedido do imperador. E que eu destaco isso porque a Higarai depois fala, né, que algumas ações das mulheres, elas acabam espelhando essa endogamia cultural. Então, essa agência feminina, nesse contexto, tem dois lados, né? Tanto a questão da agência em si, isso é importantíssimo destacar, né, porque ela é dominada, que ela não tinha nenhuma agência, ela tinha, sim, agência, mas, ao mesmo tempo, algumas vezes, essa agência espelhava comportamentos masculinos, né? Daí, então, o paradoxo de Adelaide. Eu encerro, então, aqui agradecendo a oportunidade a todos, né, pelo convite, pelo aceite também da apresentação. Espero que eu tenha me feito claro ao longo da apresentação, né? Que são casos muito interessantes, né? Uma relação, como eu já disse, não tanto anacrônica a princípio, né? Higarai fala mais sobre um contexto capitalista atual, né? Mas acho que a gente pode transplantar essa análise para o medievo com algum cuidado. Então, encerro aqui, então, mais uma vez agradecendo a todos, espero que tenha me feito claro. Qualquer questão, então, eu estou aberto. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos, pela sua comunicação. Desde já, então, eu quero agradecer, né, a todos os comunicadores, tá? Então, é a Vanessa Gaudêncio, a Cristiana Bailo, a Heloísa Correia, o Marcos Benedito, que acabou de apresentar, e o Marcos Chacon. Aí agora a gente vai abrir para as questões. Tá? Eu quero saber aí da monitoria se a gente tem alguma questão lá no YouTube,
né, no chat do YouTube. Se vocês têm alguma questão entre vocês, que vocês queiram perguntar para algum colega, né, para a gente poder dar início aí ao nosso debate. A gente não tem muito tempo, porque a próxima sessão começa às 10h15, mas a gente dá tempo aí de uma perguntinha, pelo menos para cada, tá? A gente tem alguma questão lá no chat? Os monitores sabem ver? E sem nenhuma questão até o momento, vocês podem ligar a câmera de vocês, tá? Os comunicadores, por favor. Então, rapidamente, né, já que a gente não tem muito tempo, que eu queria ouvir mais um pouquinho sobre a Vanessa. Eu achei muito interessante, Vanessa, o que você estava falando, e aí você mesmo abordou esse caráter, né, de como mesmo lá um texto do século XIII ainda tem, a gente encontra elementos que poderiam ser apócrifos, né, ou canônicos, e aí a Madalena é apresentada também como pregadora, né? A gente está falando de um contexto em que a gente tem crítica a algumas mulheres, né, por estarem ocupando espaço público, né, pregando, querendo intrometer na dinâmica formal do cristianismo. Então, eu queria saber como que a historiografia lida com que você já chegou nessa questão, né, na sua pesquisa, né? Se você mesmo falou que você está nele, você pode não saber, não tem problema nenhum. Mas como que a historiografia aborda essa questão da faceta, né? E se é comum que outras santas da Legenda Áurea sejam apresentadas como pregadoras também. O professor Paulo André levantou a mão, vou pedir para ele falar, porque aí de repente a pergunta dele já contempla alguma minha também. Professor, por favor, professor Paulo André. Obrigado, professor Wendel. Sim, seria acrescentar uma pergunta singela ao pesquisador, o Marcos Pedrazzi Chacon. Bom, primeiro, dando os parabéns, todos os temas muito interessantes, prendem a atenção, e alguns mais densos, né? Mas a pesquisa do Marcos Pedrazzi me chamou muito a atenção, e eu teria uma pergunta singela para ele. Eu não percebi, quer dizer, não sei se você fez isso, mas eu não percebi os autores que você utilizou para a definição desses conceitos de medicina, de cura, especificamente do final do helenismo, do período em que você pesquisa. Existem alguns autores místicos que são muito interessantes, de época, claro, e estudados mais recentemente. Então, se você já aprofundou esse aspecto da bibliografia sobre esses autores na sua pesquisa. Essa pergunta, professor Wendel, muito obrigado, e obrigado ao pesquisador também. É isso, professor, muito obrigado. Eu já vou abrir para vocês todos responderem sequencialmente, seguindo as apresentações, tá? Para Cristiana Bairro, Cris, olha a intimidade, né? Para a pesquisadora Cristiana Bairro, eu gostaria que ela comentasse um pouco qual você vai levar, essa discussão que você vai levar para a monografia, né? Ou isso aqui é parte da sua monografia. Queria só te ouvir falar um pouquinho a mesma pergunta que eu faço para a Heloísa, tá? E qual é o tema, né, da monografia, se é esse específico que foi apresentado aqui, ou se isso é parte, e se é apenas parte, qual é o tema da monografia de uma maneira geral, assim como é a minha dúvida também do Marcos Gabriel, que também levantou a mão, eu já vou te dar a palavra, mas eu queria ouvir, você falou ao finalzinho assim, que esse aqui é o tema específico da minha dissertação. Eu queria te ouvir falar qual é o objeto específico da sua dissertação, sua questão, né, de pesquisa. Para o Marcos, como o professor já fez uma pergunta, eu não vou fazer devido ao tempo, mas
tem a professora Marta tem questão e o Marcos Gabriel também. Professora Marta, por favor, a palavra é sua. Essa é uma pergunta para o Marcos Gabriel, porque no final, Marcos, você, e até no título do seu trabalho, você fala sobre a questão no mercado matrimonial, que você esclareceu no trabalho, e aí você aponta algumas dificuldades em usar esse conceito para se pensar a Idade Média. Eu queria ouvir você um pouquinho mais sobre isso, acho que é uma oportunidade de você ter um pouquinho mais de tempo para falar mais especificamente sobre essa questão. Tá? Vai ser um prazer te ouvir. Eu vou perguntar primeiro, daí eu respondo a professora Marta, pode ser? Ou... Pode ser. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para Cristiano, na verdade. Eu fiquei bastante curioso com o Concílio de Latrão, o quarto dele, né, que é aquele concílio que uma das regras que estabelece justamente essa modificação na regra do parentesco, do 7º grau para o 4º grau, né? Eu queria ouvir mais sobre isso, né? Tem alguma fonte, algum outro caso mais notável, assim, que você pode exemplificar se isso de fato aconteceu mesmo, se isso foi posto em prática em algum lugar na Europa, em Aragão, Castelo, enfim, né? Ou se isso acabou sendo só aquele negócio para inglês ver, vamos dizer assim, né? Eu fiquei bem curioso quanto a isso, né? Enfim, agora respondendo a professora Marta, então, né, a sua pergunta sobre o mercado matrimonial e como que isso é dificultoso de transplantar para o medievo, né? Eu acho que a dificuldade maior é, primeiramente, no recorte temporal, de análise, né? Medievo, no meu caso, no caso da Higarai, uma filósofa que se debate, então, sobre o capitalismo, né? Esse termo que ela usa, mercadoria, valor de troca, é uma óbvia referência a Marx também, né? Ela usa bastante o conceito do marxismo nesse sentido assim. E por que isso? Porque nem sempre os termos circulação de mercadoria, valor de uso, valor de troca, trabalho concreto abstrato, eles são utilizados no medievo. É muito raro ver isso. Acho que as pesquisas mais próximas que eu encontrei em relação a isso foram na UF, né, para os professores Eduardo Daflon, Mário Jorge, Mota Bastos, né, que usam termos similares assim. No entanto, as análises de gênero, ao meu ver, pelo menos, algumas delas no medievo acabam pecando nessa falta da estrutura, de entender essa estrutura, assim, de como acontece essa circulação entre as mulheres, né, como que elas estabelecem relações entre os homens e vice-versa. Então, eu preferi usar esse termo, né, não é, na verdade, nem esse termo, essa construção que eu fiz a partir da Higarai, né, porque ela não usa esse termo, de fato, mercado matrimonial na sua obra, né, isso foi mais uma construção que eu fiz a partir dela, né. Eu preferi usar esse termo, então, esse conceito, porque eu acho que ele esclarece, ao meu ver, pelo menos, né, algumas questões mais complexas sobre como que o matrimônio era visto no medievo, né. É muito fácil a gente falar que o matrimônio dominava geral, mas e aí, né? Dominava como? Que jeito? E como estabelecer, então, essa relação de dominação, né? Vamos dizer assim. Do mesmo modo, como que é o papel das mulheres naquele contexto, né? A análise de gênero no medievo é um campo que vem crescendo a cada ano, né? Muita coisa vem sendo trabalhada sobre isso. O professor Wendel, se quiser falar um pouco mais sobre isso, acho que até sabe muito mais do que eu, né? Sobre a questão de gênero no medievo, nesse sentido assim. Então, eu acho que esse retorno à estrutura, entender essa endogamia cultural presente, né, em alguns períodos do medievo, ele é muito importante, porque a estrutura revela muita coisa, revela muita minúcia, né? Claro que sozinha ela não revela nada, né? Tem que analisar bem também o contexto. No entanto, eu acho que esse retorno à estrutura, e então usar esse conceito do mercado matrimonial, adaptado então para o medievo, pode servir então para a gente descomplexificar essas questões, né? E também fazer justiça às mulheres, né? Para a gente analisar elas de fato, as suas vidas de fato, as suas ações de fato, né? E não ter aquela noção de que, trabalho com estudo de gênero. Por que você trabalha com isso? Porque eu tenho mulheres na minha pesquisa. Mas não é bem assim que é trabalhar com gênero, né? Ter uma mulher como tema é uma coisa, trabalhar com ela de fato é outra, né? Então, seria mais ou menos por aí. Respondido, professora Marta? Sim, sim. Eu acho interessante a questão de você realmente pensar afora, né, das questões políticos, jurídicas, também elementos econômicos. Então, no meu trabalho, geralmente, só para, né, não tomar muito tempo, mas a gente sempre procura, tanto a Cris quanto a Heloísa fazem parte de projetos de iniciação científica que eu coordeno na UERJ. E a gente trabalha, né, com legislação afonsina. E eu sempre
oriento a elas a tentar ver os vários elementos que compõem essa relação. O elemento central é o político, mas o econômico, o social, o cultural, eles estão o tempo inteiro dialogando, né? Então, de certa forma, a ideia de mercado não é totalmente fora do padrão. É só a questão de como pensar isso para, não necessariamente a partir de um pressuposto marxista, e efetivamente dentro daquilo que, de fato, se entende naquele período, né? Dentro das relações econômicas, trocas de propriedades, arras, etc. Mas valeu, Marcos. Muito obrigada aí pelo esclarecimento. Vamos, então, agora seguir a ordem das apresentações para responder. A Vanessa está aí? Ou teve Oi, algum tô problema? sim. Então, por favor, Vanessa, se você quiser falar. Tá. Então, respondendo a pergunta que o senhor me fez, né, o professor Wendel me fez, eu utilizei como base, né, sobre a questão da pregação de Maria Madalena, um texto anônimo, que é do século XIV, e vem falando também sobre a questão do Evangelho de Maria, que é um evangelho apócrifo, que menciona a primeira questão, assim, sobre a presença de Maria Madalena já, de certo modo, pregando para o apóstolo Pedro, e eu usei essa primeira presença assim da pregação. E outro texto que eu utilizei como base bibliográfica foi o texto da Vilma Tomaso, que é uma professora, no texto Maria Madalena nos textos apócrifos e nas seitas gnósticas. Sobre a questão de comparação se tinha outra santa do século XIII que pregava, minha pesquisa está bem inicial e aí eu preciso de mais estudo para responder essa questão. Sem problema, Vanessa. Você me respondeu, muito obrigado. Tá? E parabéns pela pesquisa. Então, vamos seguir. Cristiana, pesquisadora Cristiana Bailo, onde está aí? Estou aqui. Primeiro, respondendo a pergunta do professor Wendel, sim, faz parte da minha monografia. Eu acabei não falando isso na apresentação, porque pouco tempo a gente sai falando as coisas e eu acabei não apresentando muito tema da minha monografia. Para aqueles que não me conhecem, o tema da minha monografia é relativo às leis sobre adultério no fuero real, como a Marta introduziu brevemente. A gente estuda tudo, não, né? Eu, a Luiz e a Marta, a gente estuda sobre as legislações afoncinas. E aí, antes de falar do adultério, eu preciso falar sobre o casamento. Então, esse trabalho, de fato, faz parte de uma pesquisa um pouco maior. Respondendo já a pergunta do Marcos, as fontes que eu usei, no caso, é o próprio Quarto Concílio, que tem na internet, não é muito difícil de encontrar, mas se quiser eu posso te mandar. E eu uso o trabalho, foi até que procurar a cola, porque de cabeça eu sou muito ruim com esses nomes, da Carolina Gual da Silva. Ela apresenta na Ampul também sobre a normatização do casamento, e ela usa esse cânone como exemplo de parte do projeto. Assim, nem eu nem ela, a gente acaba abordando sobre, de fato, os efeitos práticos do cânone. Mas, até com o exemplo que você utilizou, e eu não vou me lembrar de cabeça, mas eu lembro de ter ouvido outros exemplos, eu acho que esses cânones eles são usados conforme faz sentido para eles. Então, se faz sentido permitir o casamento, é permitido. Se faz sentido não permitir, não é permitido. Mas eu não estou te dando uma fonte concreta, porque nem eu nem ela pretendemos, pelo menos não nesse momento, pesquisar sobre os efeitos práticos do cânone. Mas muito obrigada pela pergunta. Só para a gente chamar, é interessante a gente notar que o que a historiografia vai chamar a atenção é que isso tudo faz parte de um processo de sacralização do casamento, né? Porque você está permitindo, você está retirando interditos, né, relativos ao casamento, a casamento consanguíneo, né? Então, você permitindo, por exemplo, que irmãos de pais diferentes se casem, né? Você está incentivando que as pessoas se casem de modo formal, porque essas relações já ocorriam de modo informal, né? Não é porque a igreja proíbe que as pessoas não fazem, né? Então, isso tudo faz parte desse processo, né, de incentivo ao casamento, né? Se a gente pensar, inclusive, na tese lá do Jérôme Bachet para a reforma
entre aspas, fatal, né, que está ocorrendo, o casamento é fundamental, né, para a normatização do casamento, né, é fundamental. Mas, enfim, vamos prosseguir. Agora, Heloísa. Oi, gente. Obrigada pela pergunta, professor. Bom, como já foi mencionado aqui, eu e Cris somos voluntárias na iniciação científica da professora Marta, e nessa iniciação científica, a gente trabalhou com 3 grupos de mulheres, que são as casadas, as solteiras e as viúvas. Eu decidi me aprofundar um pouco mais nas viúvas, para a monografia. Nós temos um projeto, que é o que eu apresentei, que é a proposta de comparar as 2 fontes, só que eu ainda não sei o que exatamente eu vou levar para a monografia, se eu vou só trabalhar com foro real ou com as 2 fontes. Eu ainda preciso delimitar isso com a professora Marta. Mas o meu objeto são as leis direcionadas para as viúvas com relação às obrigações e aos deveres que elas precisam cumprir, sempre levando em conta o olhar da monarquia, que produziu esses documentos, né, essas fontes, para essas mulheres. Então, nossa problemática central é analisar a relação entre a monarquia e essas mulheres. Entendi, muito obrigado, Luiz. Antes só de passar a palavra aqui para o Marcos, eu lembrei aqui, Marcos, que, se eu não me engano, o TCC de monografia, o TCC da graduação do professor Marcelo Pereira Lima, né, que hoje é professor lá na UFBA, é sobre casamento na Idade Média Central. Se eu não me engano, ele analisa o quarto concílio de Latão, né, só para lembrar aqui. Mas se a monografia dele não é específica sobre isso, ele tem textos sobre isso. Ele, o professor André Pradão, ele foi orientando dela. Vamos então passar a palavra para o Marcos, né, responder o professor Paulo André. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo André pela pergunta. É claro que o que eu expus ali, né, sobre a medicina antiga foi um resumo rudemente simplificado, porque meu foco aqui da pesquisa né, na área do século VI, na antiguidade tardia como um todo, mas é claro que eu estou ciente de que a medicina na antiguidade foi algo muito mais plural, muito mais amplo, levava em consideração, por exemplo, práticas mágicas, religiosas. Nós temos a figura dos médicos atuando, por exemplo, nos templos de incubação, né, de Asclépio, Esculápio. Nós temos várias teorias etiológicas. Eu falei aqui só do moralismo, né, da teoria moral, mas se a gente for pegar, por exemplo, a escola metódica, né, que se forma em Roma, nós já temos uma outra visão do que de como ocorreriam as doenças, que aí já está ligado à análise da interação entre os corpúsculos, né, do corpo, os poros e tudo mais. Aí a gente tem lá a Asclepíades de Bitínia, que é um grande expoente, ou considerado por muitos o pai da escola metódica. E para eu poder falar, né, da medicina grega, medicina antiga como um todo, eu me baseio principalmente nos escritos, né, de 2 historiadores assim da medicina da antiguidade famosíssimos, que são o professor Vivian Nutton, né, e o grande helenista, o Jacques Joannas. Ele tem um livro, uma coletânea de artigos que é sensacional, que é, em inglês, no caso, né, Medicina Grega de Hipócrates a Galeno. E eu, assim, tudo que eu falo aqui de medicina, né, antiga, eu me baseio neles, e em alguns manuais. Tem um que eu citei no slide, da Lois Magner, que é a História da Medicina, que, né, por ser manual é mais simplificado, mais resumido, mas ainda assim é bem completinho, fala os principais pontos. Mas eu imagino que o senhor tem algumas recomendações de bibliografia para poder falar, se quiser mencionar. Sou todo ouvidos, adoraria, quero sempre poder aumentar meu conhecimento sobre, né, a medicina na antiguidade, por mais que meu foco seja, né, a Alta Idade Média, o que a gente vê, né, e isso é uma coisa que alguns historiadores, principalmente o Peregrine Horden vai trazer, que ao falar de medicina na antiguidade tardia e ao medieval, que seja, a gente tem basicamente uma continuação da medicina antiga. Ele fala no artigo dele que
A medicina alto-medieval é essencialmente a medicina antiga. Só que, claro, passou por todo um processo ali de transmissão de conhecimentos que foi, né, sobretudo, fragmentário, parcial. Mas ainda assim nós temos uma continuação dessa medicina antiga. Eu espero que eu tenha, né, feito um comentário satisfatório. Se o senhor quiser fazer alguma recomendação no chat, ou em qualquer outro lugar, sou todo ouvi-los. Paulo André, respondido, quer comentar? Não, está respondido. Ele vai encontrar com facilidade. Eu tinha pensado especificamente na questão da filocália, da cura pelo coração, a cura mística pelo coração. E esse é um aspecto que prosseguiu pela Idade Média. Tá? Mas o caminho está adequado. Eu dou os parabéns ao Marcos, chamou a atenção a pesquisa dele, assim como os outros. Muito obrigado, Wendel. É isso. É um prazer. O Marcos Gabriel levantou a mão. Quer falar, Marcos? Eu queria fazer uma pergunta para o meu xará, né, o Marcos Chacon. Eu achei muito interessante a tua apresentação, porque a história da saúde, pelo menos para mim, é um campo muito raro de se ver, né? Geralmente acaba se vendo muito mais no baixo medievo, não no alto medievo, né? Eu achei interessante essa novidade, assim. Você mencionou rapidamente no final, né, dessa rivalidade entre as medicinas, né, a medicina material, digamos assim, né, a medicina religiosa e a cura mágica, vamos dizer assim. Como se dá as fontes dessa rivalidade, de fato, né? É uma crítica aberta, citada mesmo, falada mesmo a essas outras medicinas, ou isso é uma coisa que você consegue puxar, assim, analisando contrapondo as fontes, assim, sabe? Tem alguma citação nominal do Gregório de Tours, por exemplo, criticando os curandeiros ali mágicos, ou... Porque Gregório fala de muita coisa, né? A história Francorum, já pesquisei a história Francorum também, é uma loucuragem pura, né? O cara começa no Gênesis, vai até o Reino Franco e depois passa para outra coisa, é uma mistureba de coisas, né? E eu fiquei interessado em saber mais sobre isso, né? Se há referências nominais quanto a essa rivalidade que você mencionou. Sim, Marcos, há referências. No caso, né, como a gente, né, quais são as fontes que a gente vai utilizar para poder estudar, né, a medicina ali, né, na Alta Idade Média como um todo? A gente não vai conseguir encontrar tantos tratados médicos, assim, né, produzidos nesse período, pelo menos assim no meu recorte geográfico. O que eu citei, o De Observatione Ciborum, né, da observação dos alimentos do Antimo, é realmente uma raridade, não é a regra a gente encontrar esse tipo de texto, de fonte. Você tem fontes antigas que ainda vão ser utilizadas naquele período. A historiadora Aline Russelli, ela vai falar que no contexto da Gália alto-medieval, principalmente as grandes referências para a medicina, né, vão ser as compilações do Oribásio, né, ou Oríbase, que se fala, e o De Medicamentis, do Marcelo de Bordeaux, que foi, eu esqueci agora qual foi a posição dele, mas ele serviu um imperador romano lá no século IV. Esqueci agora se ele tinha sido quaestor, agora não lembro. Mas a questão é, o que nós vamos ver nas fontes? Pelo menos assim, na documentação que a gente vai utilizar para ver, são principalmente sermões e as geografias. O que você pensa, né? Pô, curioso, porque uma geografia, né, uma literatura narrativa que está ali para poder promover o culto de um santo, o que isso tem para ensinar a gente, né, de medicina? Bastante. Porque muitas vezes que a gente vai conseguir verificar o quê? O caso, né, na historinha ali, uma pessoa que estava doente, sofreu por tanto tempo aquela enfermidade, aí sempre, né, carrega bem o autor dessa dimensão do sofrimento pessoal, e aí ela pode ter recorrido ao tratamento de um médico, e muitas vezes a gente tem a descrição de como foi esse tratamento. Às vezes não, só fala que ele foi no médico, ou tomou as poções recomendadas pelo médico, tem coisas assim, e, né, falhou esse tratamento, e depois ele vai para o santo e recupera a saúde. E aí a gente vê o quê? Né? Essa hierarquia desse sistema terapêutico, ou regime de saúde, cada autor vai utilizar uma denominação diferente, entre o que seria, né, o eclesiástico, que eu chamo ali, ou a cura religiosa,
e essa medicina secular. Mas a gente também vai ver a menção direta a esses curandeiros populares, esses adivinhos. Por exemplo, na obra do Gregório de Tours, na vida, né, e nos milagres de São Martinho, que é uma obra dividida em 4 livros, a gente tem algumas passagens em que o Gregório vai narrar que determinada pessoa ficou enferma. Uma vez foi, se não me engano, um ajudante dele, um pequeno criado, alguma coisa assim, que estava em viagem com ele num contexto de peste, de pestilência. Agora eu não lembro, eu acho que ele chama de peste inguinária, se eu não me engano. E o rapaz ficou enfermo, recebeu essa peste, e ele diz que ele não sabia disso. Os outros clérigos que estavam na comitiva dele chamaram um curandeiro, acho que foi um aríolo ou um curtílago, agora eu não sei qual foi o termo exatamente utilizado. E aí fala lá o que esse aríolo fez. Colocou vários amuletos em cima do rapaz, proferiu encantamentos, e o que aconteceu? O rapaz morreu. Então você vê que aí a hierarquia ainda é mais aparente. Por quê? Enquanto essa cura mágica, ela é tipo assim, a cura da medicina secular, natural, ela pode ser, na pior das hipóteses, ineficaz. A cura mágica é o contrário, ela é prejudicial, danosa. O Gregório de Tours, ele vai citar isso. Levou o rapaz à morte. O Cesário de Ares, no sermão dele, vai falar que, na verdade, ele vai falar que essas curas até podem ser eficazes, mas elas têm um custo muito elevado, porque você vai perder sua alma. O que adianta você ganhar a saúde do corpo, perder a saúde da alma e perder a salvação, cair na danação eterna? Então, é dessa forma, mais ou menos, que a gente consegue ver essa hierarquia, né? Sempre dentro do discurso eclesiástico, que quer demonstrar, com as histórias, com as ações, como essa medicina, vamos colocar assim, entre aspas, controlada pela igreja, através dos sacramentos ou dos milagres, né? E o culto dos santos, ele é mediado pela igreja, né? É superior aos demais, tanto em eficácia, quanto no fato de que é melhor, mais proveitoso para a alma do indivíduo, está ligado à salvação do corpo e do espírito, simultaneamente. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Qualquer coisa, estamos aí. Respondeu sim, pessoal. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, os ouvintes, né, que estão lá, que estarei pelo YouTube, os comunicadores por prestigiarem o nosso evento, né, na sua 8ª edição. Contamos com vocês na próxima, na 9ª edição aí da semana do Seminário dos Estudos Medievais. A gente já entrou aí no horário da próxima mesa, então eu quero encerrar, quero agradecer a presença nominalmente da professora Marta, do professor André Parente. A gente vai interromper aqui a gravação, né, a transmissão. Em breve a gente volta para a próxima mesa, para a mesa 4. Eu vou pedir que todos os comunicadores fiquem aqui no Meet, que a gente vai tirar uma foto, tá bom?